Vamos direto ao ponto nessa nossa nova análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada simplesmente fascinante que vai da imensa escala da macrogeografia planetária até o mundo minúsculo da microfísica quântica. Vamos explorar um material rico e bem instigante que sugere conexões absurdas entre as formas gigantescas do nosso planeta e o comportamento das partículas mais fundamentais que existem. E o mais interessante é que tudo isso é guiado por uma força organizadora que a gente nem sempre percebe, a geometria. E aí, fica a grande reflexão central apresentada nesse material. E se o espaço e o tempo não forem apenas um vazio gigante, mas sim perfeitamente estruturados por uma geometria oculta? Esse é o fio condutor de toda a teoria. Esses dados apresentam um conceito bem especulativo e intrigante de que existiria um campo-fonte, uma espécie de energia que se comporta como um fluido, organizando toda a nossa realidade através de formas matemáticas super previsíveis. Bom, para entender como isso tudo se amarra, a nossa pauta de hoje vai fazer um mergulho direto do macro para o micro. A gente vai dar uma olhada na grade geométrica oculta da Terra, depois analisar um planeta de cristal em expansão, entender a geometria em movimento fluido, desvendar o segredo da geometria quântica, investigar uns cristais misteriosos e energia, até chegar na impressionante geometria da vida. Bora lá! Seção 1. A grade geométrica oculta da Terra e o mapeamento dos vórtices malignos. Começando na nossa superfície, a gente volta para a década de 1960 com as famosas pesquisas do biólogo Ivan T. Sanderson. O trabalho dele era basicamente mapear zonas pelo mundo onde navios e aviões simplesmente sumiam de forma inexplicável, tipo o famoso Triângulo das Bermudas. Agora, o que é de explodir a cabeça nessa pesquisa do Sanderson é o padrão que surge no final. Ele não achou só um ponto isolado ou aleatório. Ele mapeou exatamente 12 dessas zonas problemáticas ao redor do globo. 10 delas ficam certinhas nas latitudes tropicais, em volta do Equador, e as outras 2 estão cravadas perfeitamente nos polos, norte e sul. Quando a gente conecta esses 12 pontos em 3 dimensões, o formato que aparece é um icosaedro perfeito, um sólido de 20 faces triangulares. É literalmente como um dado geométrico gigante abraçando o planeta. E o negócio ganha uma proporção ainda maior. 3 cientistas russos da época, o historiador Goncharov, o engenheiro Morozov e o especialista em eletrônica Makarov, pegaram esse icosaedro e inverteram matematicamente, revelando um dodecaedro. E ao sobrepor essa nova grade em formato de dodecaedro no mapa da Terra, descobriram algo surreal. Absolutamente inacreditáveis 3.300 monumentos antigos estão construídos exatamente sobre as linhas e interseções dessa grade. Estamos falando da Grande Pirâmide do Egito, de Stonehenge e até de Machu Picchu. Esses pesquisadores russos passaram a chamar isso de matriz de energia cósmica. Parece até que os construtores da antiguidade já sabiam de toda essa estrutura geométrica. Seção 2. Um planeta de cristal em expansão, a evolução geométrica da Terra. Vamos ver como essa teoria se desenvolve, saindo um pouco da crosta e mergulhando na mecânica geológica interna do nosso mundo. A mesma forma que ditas construções na superfície têm tudo a ver com o passado do planeta. A gente aprende nas aulas de ciência sobre a deriva continental e o modelo das placas tectônicas, certo? É o consenso. Mas o material que estamos analisando contrasta isso com uma teoria alternativa mantida viva por pesquisadores como James Maxwell e Carl Likert, a teoria da expansão da Terra. A ideia é bem ousada, sugerindo que o planeta está, na verdade, se expandindo a partir do próprio núcleo, gerando nova massa e afastando os continentes como se fossem peças de um quebra-cabeça de um globo que costumava ser muito menor no passado. E onde a geometria entra nessa evolução? Um mapeamento espetacular feito pelo Dr. Hanshu Liu, da NASA, e pelo Dr. Adelsten Spielhaus, da NOAA, propõe um passo a passo dessa expansão de forma puramente matemática. Eles dizem que há 220 milhões de anos, a Pangeia original se rachou seguindo exatamente as linhas de um tetraedro. Conforme o globo inchava, a crosta assumiu a forma de um cubo-octaedro. E hoje em dia? Hoje, as cordilheiras e falhas dos oceanos marcam um icosadodecaedro certinho no mapa. O detalhe impressionante é que essa é exatamente a mesma grade que os pesquisadores russos mapearam. E calma que a toca do coelho vai mais fundo. Dá uma olhada nessa citação impressionante do supercomputador de Pittsburgh. Em 1995, usando o que é chamado de modelo de Glatz-Mar-Roberts, eles comprovaram que o núcleo interno da Terra é, na verdade, uma estrutura gigantesca de cristal com formato hexagonal que se amolda perfeitamente num dodecaedro inclinado. Mais louco ainda, esse núcleo interno parece se comportar como um fluido que gira numa velocidade diferente, mais rápido que o resto do planeta ao redor dele. O que nos traz para a seção 3,
geometria em movimento fluido e a ciência da cimática. Isso faz uma ponte perfeita do núcleo e do manto espesso da Terra direto para as regras gerais da dinâmica de fluidos. Como que essas formas complexas simplesmente surgem na água e no magma? A grande resposta está na cimática. A cimática é basicamente o estudo de como as frequências de som e as vibrações interagem e organizam a matéria. O pesquisador suíço Dr. Hans Jenny fez uma série de experimentos brilhantes, usando partículas suspensas na água, chamadas de coloides, e submetendo isso tudo a ondas sonoras. O resultado visual nos ajuda muito a visualizar como esse especulado campo-fonte deve operar. O ponto central do experimento acontece em 3 passos claros. Primeiro, se introduz o som no líquido. Incrivelmente, a água não vira um caos. As partículas nadam direto para se agrupar em geometrias 3D cristalinas. E a grande sacada é o passo 3. Toda vez que você aumenta a frequência da vibração, o desenho na água salta para uma geometria estruturada muito mais complexa. Isso espelha de forma impecável aquela evolução tectônica geométrica da Terra que acabamos de ver. Seção 4. O segredo da geometria quântica e mapeando o núcleo atômico. Bom, a gente acabou de ver que essas regras funcionam para massas continentais gigantes e para fluidos em laboratório. Mas o que acontece se a gente apertar ainda mais a nossa lente e olhar lá para a escala microscópica, a estrutura base dos átomos? É aqui que a teoria atinge o nível atômico com o Dr. Robert Moon. Ele foi um físico brilhante que teve papel-chave lá no Projeto Manhattan. O modelo do Dr. Moon joga a seguinte ideia: o próprio espaço e o tempo formam pedaços quantizados que se moldam como os famosos sólidos platônicos bem dentro do núcleo do átomo. Ou seja, os prótons não ficam soltos, eles repousam perfeitamente nos vértices de formas 3D. O oxigênio forma um cubo, a próxima casca geométrica é preenchida pelo silício, formando um octaedro, o ferro fecha em um icosaedro e o paládio completa um maravilhoso dodecaedro. Faz todo sentido geométrico. E para provar como essa teoria não é pouca coisa, basta dar uma olhada na composição da Terra que a gente pisa. Se juntarmos apenas as 2 primeiras formas sugeridas pelo modelo atômico do Moon, o cubo do oxigênio e o octaedro do silício, esses 2 elementos representam incrivelmente mais de 83% de toda a crosta terrestre. A coerência matemática e geométrica entre a química microscópica e o ambiente ao nosso redor é absurda. Seguindo adiante, seção 5, cristais misteriosos e energia, tratando de microaglomerados e energia anômala. Saindo um pouco da teoria atômica estrita e entrando no reino da prática. O que exatamente acontece quando a natureza atinge uma perfeição geométrica brutal nessas escalas? As coisas começam a ficar estranhas para a ciência convencional. Vejam só essa citação que saiu na grande revista Scientific American em 1989. Eles estavam estudando um mistério enorme que chamam de microaglomerados. Basicamente, são grupos pequenos de átomos que se organizam de um jeito tão absurdamente coeso que os elétrons desistem de orbitar os átomos separados. Eles passam a fluir e orbitar o grupo todo. Eles deixam de agir como matéria normal e se comportam como puras nuvens de elétrons em formato geométrico, abrindo espaço para propriedades quase mágicas. A literatura dessa ciência alternativa é fascinante e cheia de episódios lidando com essas anomalias em laboratório. O caso mais icônico é a famosa pedra sueca, pesquisada pelo Dr. Thomas Henry Morey, que era feita de germânio puríssimo. O material anota que essa pedra soltava descargas fortíssimas de alta voltagem do nada, totalmente de forma espontânea. E o mais louco, a quantidade de energia subia e descia no ritmo da atividade do Sol e das fases da Lua. Há também pesquisadores, como o Dr. Charles Brush, que documentaram pedras ricas em silício que de alguma forma pareciam resistir de forma estranha à atração da gravidade. O ponto-chave aqui, independente das controvérsias, é que essa coerência estrutural abriga potenciais energéticos inexplorados muito poderosos. E chegamos na parte final, seção 6, a geometria da vida e o código no dodecaedro. Vamos trazer a dimensão continental, os planetas e o interior dos átomos para a coisa mais íntima de todas, a estrutura que permite estarmos aqui e agora, os organismos vivos. Pois é, toda a complexidade da nossa existência vem do código genético, mas não é uma confusão aleatória lá dentro. Pesquisadores e teóricos listados nesse material, como o Dr. Mark White, apontam que as dobraduras incrivelmente complexas e as conexões entre nucleotídeos e aminoácidos se desenham de forma belíssima quando colocadas sobre um dodecaedro de 12 faces.
Traduzindo, a célebre dupla hélice do nosso DNA, a base da própria biologia, parece ser construída seguindo a primeiríssima e exata geometria esférica que organiza a grade da Terra inteira e que o Dr. Moon encontrou no núcleo do Paládio. Tudo reflete a mesma estrutura. O escopo das fontes que vimos hoje é impressionante, cobrindo tudo, das rochas gigantescas ao interior minúsculo de uma célula, sempre apontando para uma rigorosa geometria espacial. Fica o pensamento final e provocador para fechar a nossa análise. Se absolutamente tudo, as gigantescas fissuras que movem a superfície, o átomo isolado e até a dupla hélice do DNA espiralando no nosso corpo, tudo dança sob o comando de um único código unificado, o que mais está aí oculto na imensidão desse campo-fonte, apenas esperando que a gente tenha chaves certas para entender? Fica o convite para reflexão. Foi excepcional desbravar tudo isso hoje, e vejo todos vocês na nossa próxima imersão.